vez, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do evento e que, acima de tudo, ele esteja sendo tão proveitoso para vocês quanto está sendo para a gente. Eu estou de volta agora para falar do tema colaboração, pessoas, processo e tecnologia no nosso painel de discussão. Nós vamos ter dois convidados, o Robert Paulo Heller, que atua no Grupo Orion, e o Rafael Turella, que é um dos fundadores da Cube Energia. A gente tinha anunciado um terceiro convidado também, mas infelizmente ele teve um compromisso que não podia ser adiado e ele não vai poder estar com a gente. Mas acho que não vai influenciar nada, a gente tem dois convidados de peso aí para cobrir esse buraco e vai ser tranquilo, beleza? Então agora eu queria agradecer os dois pela presença aqui com a gente, tá no evento, um evento muito importante para a gente, e a presença de vocês que já são parceiros de tempo, o Robert Paulo aí no Grupo Orion como cliente, o Rafa como parceiro, que também os dois já tiveram no IFM Tour do ano passado, e agora estão aqui com a gente, prestigiando e participando dessa discussão. Queria dar um tempinho para vocês se apresentarem para o pessoal, falar um pouquinho da empresa de vocês, pode ser? Começando pelo Rafa? Pode, claro. Vamos lá. Bom, meu nome é Rafael, que nem o Rafael já falou, que vai dar confusão aqui na conversa. Com certeza, já deu da outra vez também. Mas eu sou um dos fundadores da Cube. A Cube é uma startup, uma empresa totalmente voltada a criar tecnologia e soluções dentro do âmbito de energia para empresas. Hoje a gente apoia um monte de empresa grande de facilities nas aplicações com seus clientes. Meu trabalho é coletar e tratar dados de energia para ajudar os clientes a tomarem melhores decisões. E aqui, quando a gente está falando de colaboração, eu fico no meio acho que no meio da jogada. A Orion vai ser parecida, né, mas seus próprios desafios, mas hoje eu contrato mão de obra especializada e eu também sou contratado por esses parceiros de facilities para levar soluções para os clientes. Então, fico no meio da jogada aqui. Robert Paulo, vamos lá? Vamos lá. Queria agradecer, InfraSpeak, pelo convite, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né? Com os Rafas, né? Fica mais fácil assim, os Rafas. Eu estou inserido hoje numa empresa que trabalha em toda a cadeia imobiliária, então, desde a busca do terreno até o retrofit de uma edificação, passando pela construção, pela locação, pela gestão disso tudo. E hoje a gente tem uma empresa de tecnologia, que é a Orion mesmo, inserida dentro desse grupo, que fornece tecnologia para edificações especificamente, nessa gestão de serviços, controle de acesso, CFTV, automação predial. Então, a gente consegue entregar essa tecnologia para edificações inserida dentro dos serviços, junto da gestão de facility, né? Hoje o facility mudou um pouquinho e não é mais a prestação de mão de obra, né? O Rafa falou de dados, hoje é muito mais gestão de dados do que simplesmente a gestão de mão de obra, simplesmente. Eu acho que o debate hoje vai ser bem legal. Isso aí. Obrigado, pessoal. E antes de começar o nosso debate, eu quero lembrar para vocês que o Robert Paulo e o Rafa vão estar no chat ajudando a gente ali a responder. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar para a gente. E agora que a gente já se conhece, já descontraiu um pouquinho, eu queria começar a nossa discussão falando desse tema que é colaboração, é o tema principal do nosso evento, do nosso tour como um todo. Todos os eventos do tour, para quem está ligado sabe, vão passar e vão abordar esse tema. E para começar sobre isso, o nosso tema que vai passar um pouquinho para essa relação fornecedores, parcerias. A gente sabe que nenhuma empresa consegue atuar sozinha, né? Ela precisa dos seus fornecedores, ela vai ter seus clientes, seus parceiros de forma geral. E essa relação é uma relação que é bem complexa de ser tratada, principalmente ali na parte de fornecedores, tanto quando a gente é fornecedor, quanto a gente está procurando, buscando um fornecedor, um parceiro, né? Esse processo é um processo bem complexo, às vezes ele pode ser desafiador e ele é crítico para a empresa, exige um custo, tem um custo de mão de obra, de horas ali envolvido. E eu queria entender com vocês como é que funciona isso, como é que vocês enxergam esse processo, e se vocês puderem trazer um pouquinho também de como é que funciona isso dentro do Grupo Orion, dentro da Cube, seria bem bacana. Posso começar com o Robert Paulo essa pergunta? Por favor, que essa não é tão fácil de responder. Vai lá. Vamos lá, então. O processo, eu acredito que, de um modo geral, tanto de fornecimento como de busca de fornecedores, eu acho que passa primeiro pela especificação. Então, isso já é uma dificuldade, eu acho que é uma dificuldade para todos, né? Se eu não me engano, foi Steve Jobs que falou assim, que as pessoas não sabem o que elas querem até ser apresentado a elas. Então, eu acho que essa é uma parte muito difícil nessa busca do fornecimento, né? Independente de qual parte que você está. E muitas vezes o entendimento da necessidade
que você tem ou que você está buscando. Então, dentro aqui do nosso processo, muitas vezes a gente conversa com vários fornecedores justamente para entender o que a gente realmente quer, porque às vezes a gente nem sabe o que a gente realmente quer. Então, numa busca de solução ou numa busca de prestação de serviço, muitas vezes a gente tem uma conversa com diversos fornecedores e essa busca por fornecedores muito mais é para entender, inclusive, como o mercado contrata. Porque às vezes a gente está pensando de uma forma e o mercado às vezes fornece o mesmo serviço de uma outra forma e a gente está buscando da forma errada, né? Assim, é coisa simples, às vezes, a especificação de um parafuso para o fotovoltaico, que às vezes tem que ser um tipo específico, porque vai ficar o tempo e vai ficar em contato com outro material e isso vai ter uma reação química e não pode ser qualquer parafuso. E às vezes a gente fala assim, eu quero comprar parafuso. Ah, mas é de qual tipo, de qual bitola, de qual material que ele é fabricado, onde ele vai ficar, ele vai ter interação com outro material. E até a contratação de nuvem, muitas vezes. Ah, eu quero ir para um fornecedor A ou fornecedor B, um trabalha de um jeito, o outro trabalha de outro, e isso impacta literalmente na contratação. Do outro lado, a gente tem que entender, às vezes, o que o cliente está querendo com o nosso fornecimento. Então, muitas vezes a gente tem que se adaptar também, porque o fornecedor, às vezes, o cliente, né, ele quer contratar de uma forma diferente. Ah, eu quero contratar CFTV, mas não por obra. Eu quero contratar por comodato, eu quero contratar por aluguel. Ah, eu quero pagar por funcionamento. Então, assim, muitas vezes também a gente tem que se adequar. Eu estou acostumado a fazer obra de CFTV, obra de automação. E muitas vezes hoje o cliente quer performance. Eu não quero saber se eu vou contratar um controlador 10. Eu quero dado disponível na nuvem, muitas vezes, né? Então, assim, tem esses dois lados aí que eu acho que começa pelo que eu quero e o que eu vou fornecer, né? Bem bacana. É, E, Rafa, como é que é a a tua parte visão? mais difícil que eu ia falar, para mim, pelo menos, é o fornecer para alguém. Acho que o Robert Paulo falou um pouco da vida do povo ali, mas eu diria que a gente gasta, às vezes, até mais energia da equipe comercial, né, que é a área que eu lidero, tentando facilitar a oferta no papel para o comprador, porque a vida dele é dura, né? Quem está olhando a porrada de fornecedor, o Paulo falou ali, a pessoa às vezes não sabe o que quer, aí o primeiro fornecedor vai dar um formato, vai dar uma maneira de vender. E você está entregando outra, então é muito difícil para os fornecedores mesmo julgarem propostas, né? Colocarem lado a lado. Eu diria que boa parte do nosso trabalho é gasto nisso, é tentando facilitar a informação no papel para ficar o mais próximo possível para a pessoa pegar e comparar, porque a vida dela é difícil, né? A gente sabe que é muita coisa ali diferente de fornecedores diferentes. Então, quando a gente está fornecendo para alguém, essa é a dificuldade principal que a gente vê. O formato não é padronizado, cada um fala um tipo de língua, e é do jogo do comercial tentar adequar aquilo para facilitar a vida de quem compra. Já na minha outra ponta, comprando, né, adquirindo serviços, eu tenho menos dificuldade aqui, vou admitir. Porque é muito específico o tipo de serviço que a gente precisa, que é de mão de obra mesmo, em escala, né, em localidades diferentes. Então, hoje eu diria que a maior dificuldade é encontrar e classificar por qualidade mesmo a mão de obra disponível no mercado. Quando a gente pega uma empresa, é difícil ter o lastro ali para falar, essa empresa é confiável, posso contratar ela que está tranquilo. Então, quando nós estamos comprando, essa é uma dificuldade grande que eu sei que a equipe aqui passa de supply. Encontrar isso pulverizado, porque para a gente é importante, é estratégico, né, ter. A gente está sempre correndo atrás, mas é sempre uma dor de cabeça. Sempre. O E Rafa falou uma coisa legal aí, que foi a questão do comprador, né? Porque muitas vezes não é o cara que especificou ainda a aquisição. E aí tem um fator além que é você explicar para ele o que ele está contratando, que muitas vezes ele não sabe, né? Então, assim, faz toda a RFP, é construída, mas às vezes o cara que faz o contato com o fornecedor não é o especialista, não consegue tirar dúvida, e aí muitas vezes isso impacta inclusive no prazo de contratação, né? Porque essas indas e vindas até ajustar, equalizar as propostas é um peteco. É a batalha de facilitar a vida desse povo, né, no final do dia, que eles não têm culpa de nada, eles chegaram depois, mas eles que lidam com o caos e acho que é nosso trabalho tentar colocar na linha, né, para ajudar, é porque deve verdade, ser eu já difícil. trabalhei em indústria e existe bastante essa dificuldade, porque às vezes é um engenheiro passando para um comprador que não tem esse conhecimento, né. E dentro das empresas de vocês, vocês têm uma equipe específica para essa parte de suprimentos, de comunicação com os parceiros? Só para a gente ter uma noção, assim, para o pessoal entender como é que funciona numa, uma escala maior, né, porque você já tem uma escala bem bacana de trabalho.
Aqui a Interessante. gente tem o time específico de compras, eles trabalham mais nos gerais, nas coisas mais comuns. Quando são contratações específicas, aí o demandante ele participa de todo o processo, que aí facilita essa questão de especificação, tirar dúvida, não entendi, é isso, é aquilo que vocês estão querendo, e aí só o fechamento fica no comprador, às vezes, para negociar valor. Mas essa parte da especificação e muitas vezes da equalização, aí o corpo técnico está junto do compras. Aqui do nosso lado, quem controla é a engenharia. Uhum. Então, eles operam a maior parte ali das comunicações e conversas com os próprios fornecedores e parceiros. Então, pelo menos a cabeça, né, da área é quem Sim, manda em engenharia e nas aquisições aqui. Hoje a legal. gente ainda não separa esses papéis integralmente. Tem algumas compras que ficam fora dessa área, mas as estratégicas ficam na mão dessa pessoa que Sim, controla tudo. legal, bem bacana conhecer esse processo e a visão. E uma coisa que eu acho que ficou claro na fala de vocês e que vai já indo para a próxima pergunta, é que tem um processo essencial em toda empresa e que não é diferente no processo de comunicação, no processo de compra e parcerias, que é a comunicação. A gente estava falando, comunica para o comprador, comunica com o cliente, como comunicar isso. E aí eu acho que tem um desafio aí que depende do referencial adotado, como já diria Einstein, né? Ele vai mudar um pouquinho. Então, como você estava falando, quando é comprador e quando a gente compra e quando a gente fornece. Eu acho que quando a gente compra algo, como a gente está adquirindo um serviço, às vezes a gente vê uma dificuldade de entender como é que aquele serviço está sendo prestado dentro do cliente ou dentro da nossa própria facility, né? Então, as informações, como é que elas estão sendo guardadas, como é que elas estão sendo coletadas, como é que eu acesso essas informações posteriormente, né. Então, às vezes eu fico um pouco às cegas quando eu contrato e não consigo dar um acompanhamento. Então tem uma preocupação de um lado. Do outro lado, eu fornecedor, eu que estou prestando serviço, como é que eu faço essa comunicação? Como é que eu encontro as pessoas? Como é que eu, faço a comunicação dos procedimentos que eu estou adotando? Mantenho atualizados os procedimentos também no meu cliente? E como é que eu mantenho ele ciente de que aquele trabalho que eu estou gerando, que eu estou fazendo, gera resultado, né. E aí eu queria ver com vocês, se vocês sentem essa dor também, se é comum para vocês, e como é que é para vocês gerenciar essa comunicação com os clientes? Começando agora pelo Rafa, para a gente ir equilibrando a coisa. Acho que comunicação é uma palavra difícil, né? Talvez a mãe de todos os problemas e soluções que a gente tem hoje aqui na empresa, de todas as esferas. Acho que é uma das coisas mais complexas. No nosso caso, eu diria que a resposta é processo. A gente tem processos bastante estritos aqui, tem uma equipe só de sucesso do cliente, né, que se comunica diretamente com o cliente depois que os projetos são entregues. Então, é totalmente baseado em comunicação, primeiro interna. Então, uma equipe passa para outra, que depois vai passar para uma terceira equipe, né? Então, tem bolas passando internamente, tudo baseado em processo. E ali na ponta com o cliente também. Então, todos os rituais são registrados dentro de um processo específico, formato específico e tudo mais. Isso garante que a gente está olhando para todos os mesmos pontos dentro de todos os clientes e sempre com a mesma atenção, né? O máximo possível. Essa é a nossa essa é a nossa forma hoje de resolver e pegar buracos de comunicação, que sempre vão acontecer. E lógico, e acho que o caso do Robert Paulo é parecido, quando a gente ainda tem parceiros participando junto do cliente, isso se torna N vezes mais complexo, e aí é 100 vezes mais difícil controlar a comunicação do parceiro com o cliente quando eu não estou envolvido diretamente, né. Então essa é uma que é talvez o maior risco que a gente tem nesse tipo de projeto, é essa tensão entre parceiro e cliente. Tentar ter Uhum. certeza que está tudo certo, não tem nenhum problema, porque senão é a nossa imagem que está junto, né, está sempre associada. Então é uma gestão de risco complexa, assim, diria que é o ponto mais difícil que a gente tem nesse momento da entrega de valor. Sim. Robert Paulo. É, o processo ele resolve muita coisa mesmo, porque até para, às vezes, o cliente fazer o pagamento, ele precisa de uma série de informações. Então, quanto mais detalhado você entrega isso para ele, até a gente receber fica mais fácil. A verdade é essa, né? E a gente centralizou o máximo de coisa em plataformas, né? E a gente tem um centro de operações aqui. E aí tem um caso engraçado que uma vez o cliente ligou aqui pedindo uma GFIP no centro de operações, que é o nosso 0800.
a centralização de comunicação. E o pessoal lá é tão assim que eles recebem, não dizem não, não é aqui, ou coisa do tipo, e eu fui tentar entender depois com o cliente, né? Eu falei assim, poxa, você tem um gerente de conta e você ligou no centro de operações para pedir um documento que é mais fiscal, né? Ele falou assim, Robert, o lance é o seguinte, quando eu ligo lá, tem um ticket, na mesma hora eu recebo um e-mail, eu sei quem está tratando da informação e muitas vezes eu peço o gerente de conta, isso leva um tempo até eu ter essa resposta. Então agora eu sempre vou ligar no 0800, o que eu precisar eu vou ligar lá. Então, assim, é muito por conta do processo dentro do centro de operações. E aí a gente percebeu que essa questão de ter um processo muito bem formatado, e aí é tratar de A a Z da mesma forma, como o Rafa falou, que aí, tipo assim, a gente pega os buracos, faltou isso, faltou aquilo, faltou aqui essa informação, aí ele precisa desse conjunto para receber a obra, recebimento provisório, recebimento definitivo e pagamento, e aí como isso tudo está atrelado muitas vezes ao pagamento, a gente conseguiu afinar muito bem essa questão do processo. Muito bacana. Naturalmente vai educando o cliente também, né, para sempre ir pelos caminhos corretos também, toda vez que ele tropeça, vamos Ou por ali. não, no caso, né. Ele achou um outro Mas caminho. É, que para ele funciona, que é uma maravilha ali. É, mas que acaba sendo um feedback também para a empresa, no sentido de qual era a dor que ele estava sentindo, para também otimizar esse outro processo, para igualar também, né. Eu acho que o Romber ainda descreveu uma situação ali que acho que é comum nas empresas, né? A gente trabalha, ele falou no começo, né? Eles também muito orientados a dados, né? A gente cria processo para cliente, a gente faz o cliente usar dados para tudo, mas a gente não para pensar que nós também temos que usar dados dentro de casa para poder fazer nossa própria estrutura, né? Então é o tipo de Exato. coisa que só com processo mesmo e gastando tempo interno, né, para saber. Até você me comentou comigo isso, Rafa, semana passada, do Sim. uso do WhatsApp, né, no Brasil, que é um país que é monstruoso. A gente acabou criando essas filas, igual o Robert falou, por WhatsApp, porque aqui é onde o povo vai. Então, geração de ticket hoje é tudo WhatsApp, porque senão você não foge. Né? Tem que seguir o processo, tem que seguir o povo também, né? Às vezes não dá para deixar Sim, forçá-los a fazer o que a gente quer, né? sim. Não à toa tem várias ferramentas de integração já com o WhatsApp, eles abriram bastante integração por causa disso, né. Para o A nossa Brasil, né? realidade no Brasil, Especificamente, né? ela sai da curva do uso. E isso vai de acordo com a outra pergunta que eu ia fazer, que é no sentido, assim, agora a gente como pensando vocês como especialistas e que tem todo esse conhecimento, eh, como é que botando a cabeça para funcionar junto, como é que a gente vai entender para tornar esse processo mais dinâmico e usar a tecnologia para isso sem que ela se torne um monstro, como o WhatsApp no caso, né. Porque, assim, a gente tem facilitadores tecnológicos muito grandes, né, em termos de comunicação, de processo, etcétera. Mas às vezes pode sair do controle, por exemplo, você está procurando um parceiro e um parceiro está se comunicando com você através de WhatsApp, o outro através do e-mail, o outro através de um chat, sei lá da onde, e no final você tem N caminhos, N possibilidades de se comunicar. Aí aumenta a dificuldade com aquela questão que vocês já estavam falando de cada um ter uma forma diferente de tratar, às vezes, o mesmo componente, cada um tem uma descrição diferente. Então, assim, como é que a gente usa a tecnologia a nosso favor e não contra a gente na hora de pensar nessa relação com os parceiros, seja comprador, seja cliente, enfim. E aí eu queria voltar para o Robert Paulo agora. Como é que vocês fazem isso e como é que você enxerga que seria o ideal, talvez, fazer esse processo? a gente tem tentado trabalhar muito com integrações, né? Então, é tentar ao máximo centralizar informações. Coisas simples, assim, qual foi o último preço que eu paguei em certo produto, né? As últimas 3 compras, qual que foi o volume, qual que é o meu melhor fornecedor. E aí isso aí facilita muita coisa, essa questão de integração, né? Porque muitas vezes a gente já tentou que o fornecedor usasse alguma coisa que a gente criou. Só que não dá certo. Se ele não tiver aceite de 2, 3 propostas, ele já não preenche mais, né? E o que a gente percebe muitas vezes é que se for o máximo do formato dele, então eu entender esses fornecedores e como é que ele coloca preço, se eu já pedir para ele desse jeito, facilita a minha vida também. Então a gente começou a entender isso. Se eu tenho uma integração às vezes com o precificador dele,
e aí eu já busco essa informação, ou se ele preenche alguma coisa que já é no formato natural dele, né? Então, assim, é tentar fazer o mais natural para. É que nem o Rafa falou, do WhatsApp, que a gente. Cara, pra gente é uma dor de cabeça, na verdade, né? Porque, assim, ele quer fazer tudo por ali, e às vezes mandar áudio, tipo assim, cara, é o desespero, né? E muitas vezes, com uma plataforma disponível para ele, ele não vai para a plataforma. Ele fala assim: é o WhatsApp, é o caminho, né? O arquiteto faz um caminho lá da calçada e a galera passa na grama e faz o corta-caminho lá. Aí a gente tem user que ir para essa experience. do usuário, né? Ah, vamos junto aqui então, vamos pelo corta-caminho. É Aqui do isso. nosso lado a gente fez uma solução que o cliente não sabe, mas é que é a verdade. Tudo que ele faz cai no mesmo lugar. No final a gente tem uma grande caixa de entrada. Se ele mandar o pombo correio, mandar para o WhatsApp, vai cair da mesma forma. E aí é um pouco mais fácil de lidar com a comunicação, né, ali assíncrona com o cliente. Então essa foi uma das formas. E aí é totalmente voltado à tecnologia, né? Ele pode preencher no WhatsApp ou no formulário ou aonde for, cai num lugar centralizado, porque a gente tem uma gestão contínua disso, né, das comunicações. Esse é Uhum. de um lado. E do lado quando nós vamos fornecer alguma coisa, aí o que a gente criou é realmente um sisteminha talvez parecido com o Robert Paulo ali falou, mas é o contrário, né? Eu faço os clientes ou parceiros preencherem aquele levantamento de dados de forma padronizada. Se não for padronizado, não conseguimos vender, até para garantir a qualidade do serviço. Então hoje a gente força que os clientes, quando são os primeiros passos, eles vão fazer um levantamento padrão via formuláriozinho, no próprio celular, à distância, assíncrono. Aí a gente força neles mesmo, para não ter que mandar alguém acompanhar e gerar o caos. Então, nessa ponta, a gente força um processo, na outra ponta, o cliente faz o que ele quiser, mas no final ele vai cair num processo que foi desenhado para ele achar que ele está fazendo o que ele quer, mas ele está no único a linha de comunicação. Assim que e acho que o Robert Paulo falou ali no começo, né? Foi centralização. O trabalho foi otimizar e centralizar todo tipo de comunicação que a gente tem com os clientes. Sim. De E, trabalhoso, mas o resultado é. E bastante no útil. caso do Rafa, né, da Cube, que a gente estava conversando já quando a gente fez a FM Talks, já seria mais complicado, porque você estava falando, né, cada lugar do Brasil tem um jeito diferente de cobrar energia, de tratar esse tema, etc. Se vocês não padronizarem isso, fica mais complexo ainda. Aí mesmo é que vai ficar complicado para a É, vai realidade do sobrar para cliente. mim, né? Sobra para mim no final do dia, então eu tenho que garantir que tá tudo alinhado e maravilhoso no começo. Se começar com o pé errado, eu vou pagar por isso. E não... O Robert Faltman falou uma coisa ali, né? Nosso trabalho é facilitar que o pagamento ocorra o mais rápido possível e da maneira mais simples, né? Então, tudo isso que acho que a gente faz de processo, de obrigação, é exatamente para garantir que atritos não virão. Exatamente, é o melhor caminho, né. Pessoal, quero agradecer muito vocês por essa conversa. Conversinha foi mais ou menos rápida. E antes de finalizar, eu queria deixar também um trechinho que eu li do relatório que a McKinsey gerou, baseado no evento deles, o Global Infrastructure Initiative Summit. É difícil mesmo de falar, em inglês é difícil. Mas tem um trechinho que eles falaram que era justamente sobre colaboração e que eu acho que cabe muito para o nosso tema. Ele diz assim, ó: nenhuma organização sequer tem a tecnologia, a capacidade ou o alcance necessário para trabalhar de forma isolada. Empresas de tecnologia, investidores, a cadeia de suprimento e proprietários estão descobrindo formas de colaborar, co-investir e co-desenvolver tecnologias de um modo que os interesses individuais permaneçam sendo considerados e, ao mesmo tempo, criando mais valor. Quer dizer, não é um tema só que a gente está trazendo aqui para o Summit, é um tema global, né? A questão da colaboração é uma necessidade. A gente está vendo soluções cada vez mais segmentadas que são integráveis com outras justamente para criar algo maior. Então, esse tema colaboração, essa questão de parceria, seja com o cliente, seja desenvolver uma parceria com o cliente, seja desenvolver com o teu fornecedor que vai também prestar serviço, acaba sendo um tema muito importante, por isso que a gente quis trazer ele para vocês. Não sei se o Robert Paulo, o Rafael, começando pelo Robert Paulo, querem deixar uma mensagem final, fazer um último comentário sobre o tema? É assim, é o que está escrito aí, né, que você acabou de ler, mas assim, ninguém tem todas as tecnologias, né? Isso é muito difícil. E aqui a gente trata assim, a gente precisa de vários motores, e cada motor vem de um lugar, a verdade é essa. O que a gente está fazendo aqui é meio que orquestrar esses motores para trabalhar para um fim comum, mas não tem como, se for de ponta a ponta, né? Coisa simples mesmo assim, a nuvem.
cara, eu vou desenvolver uma nuvem interna nossa aqui para a maçaroca de dados que a gente tem, sendo que tem muita gente que fornece isso e muito melhor do que vai ser, né? Então, assim, eu acho que é um jargão que acabou sendo um pouco. é, Caiu na boca popular, né? O juntos somos mais fortes, mas a verdade é essa. A gente tem que unir força para, no final, todo mundo estar fazendo o melhor. Mas não é um fazendo o melhor, é todo mundo fazendo o melhor. Aqui Perfeito. do nosso lado, acho que é a mesma coisa. Toda vez que a gente tem um desafio, a primeira regra é encontre onde isso já é feito, para a gente poder aproveitar e nunca vamos fazer. Essa é a última coisa que a gente quer, né? Acho que orquestrar aí talvez seja a palavra boa. É unir pontas e fazer o negócio parar de pé para o cliente ficar feliz no final do dia, independente de onde está vindo aquilo. E do outro lado também é verdadeiro. Acho que para vencer barreiras, abrir portas, expandir aqui nacionalmente ou saindo do país, não tem jeito a não ser de mãos dadas, muitas vezes, com outras empresas que já têm expertise, que já têm entrada, que já têm cliente, já tem sei lá o que seja. Mas no nosso caso, tudo é baseado nas duas pontas aqui em parcerias, tanto para entregar valor, como para gerar, né, trazer clientes e tudo mais. Então, os canais importantes de todos os lados aqui para a Cube. Se o pessoal demandar, não existe mais Cube. Acho que essa é a verdade. Se as outras tecnologias de baixo saírem, a empresa inteira cai, né? Tem muita coisa conectada e muita gente se ajudando e construindo para a mesma direção, Acaba virando um ecossistema, né. sem dúvida. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelos insights que vocês trouxeram, foi muito interessante essa conversa. Para você que está nos assistindo, na sequência a gente vai ter o Fireside Chat, falando sobre o futuro do nosso setor. É só clicar no link que você preferir ali de acordo com a linguagem que você está assistindo. E lembra que sempre é possível assistir mais tarde, ok? Obrigado mais uma vez e até já.